A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2023 e agora na lição número 5 nós vamos entrar em um tema que tem tudo a ver com a Igreja Assembleia de Deus. Nós somos pentecostais, nós acreditamos que o movimento pentecostal contribuiu muito para a evangelização do Brasil. Nós sabemos que hoje, no Brasil, todo vilarejo, toda cidade tem uma igreja pentecostal e geralmente é Assembleia de Deus. Isso aconteceu porque os crentes pentecostais, eles têm uma chama ardendo dentro do coração que incentiva a fazer missões. E pentecostalismo é isso. Para quem não sabe, pentecostalismo é capacitação para fazer a obra, é crer que o Espírito Santo está agindo o tempo todo. A gente sabe que o movimento pentecostal, ele tem aí várias vertentes, tem várias abordagens diferentes, mas nós acreditamos em vários pontos dentro da questão do pentecostalismo. Vamos falar aqui nesta lição. Acreditamos no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, como falar em línguas como uma evidência externa desse batismo com o Espírito Santo. Porém, nós não podemos perder o foco de que o principal objetivo, motivo de nós sermos cheios do Espírito Santo é pregar o Evangelho, é capacitação para fazer a obra de Deus. E isso a gente vê tanto na teoria, que está ali registrada em Atos dos Apóstolos, como na prática, porque o crente pentecostal realmente é aquele crente que sente o desejo, a vontade de pregar o Evangelho. E a Igreja Assembleia de Deus expandiu dessa forma. Geralmente era assim, chegava em um local, ali tinha um grupo de crentes assembleianos, todos eram batizados com o Espírito Santo, e daquele grupo saía uma pessoa e levava essa palavra para uma outra cidade, um outro vilarejo, uma outra família, e ali começava uma nova igreja pentecostal, e assim foi crescendo. Então o movimento pentecostal é um movimento de missões, não podemos perder esse foco. Então assim, nesta lição, nós vamos falar aqui sobre essa questão do movimento pentecostal. No tópico 1, vamos falar de uma perspectiva pentecostal de missões. Então, aqui no tópico 1, a gente vai ver que realmente o movimento pentecostal tem contribuído para as missões, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, assim, a gente tem várias contribuições, a gente vai falar sobre isso no tópico 1. No tópico 2, nós vamos falar sobre a obra missionária depois do Pentecostes, ou seja, a gente vai voltar lá para Atos capítulo 2, para a igreja primitiva, e entender que ali na igreja primitiva só houve uma expansão do evangelho porque eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo. E no tópico 3, nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo na obra missionária. Então a gente vai enfatizar essa questão da capacitação para nós fazermos missões e levantar missionários na igreja. Então eu convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Você que é professor do EBD, aluno do EBD, quer aprender mais sobre esse tema, tenho certeza que aqui acompanhando essa aula, você que vai ministrar na sua igreja, você vai conseguir ministrar uma aula muito melhor, porque você vai aprender em detalhes aqui todos os tópicos e subtópicos da lição número 5. Nós vamos usar aqui o slide em PowerPoint. O slide do EBD em Foco é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade. Ele vem pronto para ser usado, então você pode usar na sua igreja. Nós temos experiência na produção desse conteúdo. A gente tem aqui aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF, slide em PowerPoint, cursos para professores de EBD, sermões. É uma grande quantidade de conteúdo que é produzido por uma equipe qualificada e toda semana produz esse conteúdo e deixa disponível no nosso site e no nosso aplicativo. Então, assim, quem é assinante do EBD em Foco, tem acesso também ao conteúdo mais completo, como os slides de adultos, de jovens e vários bônus, como slides de escatologia, sermões em PDF. São mais de 70 sermões disponíveis, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, acesse ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp para você aí receber todas as informações necessárias para acessar o conteúdo e também usar o slide na sua igreja. Na descrição do vídeo tem também tudo o que você precisa para entrar em contato conosco. Bem, vamos para o textório da lição que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essa passagem de Atos dos Apóstolos deixa bem claro qual é o objetivo de nós sermos cheios do Espírito Santo. Eu vejo por aí muitas igrejas que enfatizam a questão do movimento, do reteté, falar em línguas, aquela coisa toda do movimento pentecostal. E esquece que o objetivo final não é isso.
Isso não é um fim em si mesmo. O objetivo é pregar o evangelho. Então, assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E aí diz onde serão testemunhas. Então, assim, é na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, o objetivo principal é a pregação do evangelho. Verdade prática, o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Então a gente não pode achar que o derramar do Espírito que aconteceu na igreja primitiva é diferente dos dias de hoje. Não é diferente. O derramar do Espírito não foi somente para a igreja primitiva, é para a igreja de todos os tempos. A gente tem que acreditar nisso. Nós temos que buscar mais do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, capacitação para fazer a obra de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos 2, de 1 a 8, depois dos versículos 14 a 18. Recomendo você ler todo o capítulo 2. Eu vou avançar na leitura para ganhar tempo no vídeo. Durante a aula a gente vai comentando sobre essa passagem. Introdução. Uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Então aqui o escritor da revista já inicia a lição falando dessa questão da paixão por fazer missões, que é algo característico do crente pentecostal. O movimento como um todo sempre foi voltado para missões. Então em todas as épocas, desde quando começou o movimento pentecostal no Brasil, há mais de 100 anos, os crentes pentecostais sempre tiveram esse desejo ardente de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de iniciar ali uma nova igreja, numa cidade, num vilarejo. Isso sempre foi a marca do movimento pentecostal. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias e o Espírito Santo atua na igreja de hoje para que nós possamos continuar fazendo missões. Tópico 1. Uma perspectiva pentecostal de missões. 1.1. Somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Então, o evangélico tem esse compromisso com Jesus, de realmente se relacionar pessoalmente com Jesus, de ter Jesus ali ao seu lado, fala de Jesus o tempo todo. Então, assim, a partir do momento que ele nasceu de novo, que se torna uma nova criatura, Jesus se torna o seu melhor amigo. A autoridade da Bíblia. Então, assim, o evangélico, ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é infalível. Nós cremos, sim, na autoridade das Escrituras. O apelo de anunciar Cristo aos outros, a ideia de pregar o evangelho, de levar Jesus para as pessoas, de fazer um trabalho social. Enfim, isso aqui faz parte também do conceito de evangélico. Quem é evangélico vai amar essas coisas, vai gostar de fazer essas coisas, vai levar Jesus até as outras pessoas. Isso aqui são marcas, são características de alguém que é evangélico. Então, basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se um impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. Vamos entender uma coisa. A reforma protestante aconteceu ali em 1516, se não me falha a memória, com Martinho Lutero. Então, a partir dali, houve um racha na igreja em que saiu um grupo que não concordava com a igreja católica, com todos os dogmas da igreja católica, adoração a imagens, dentre outras coisas. E ali começou o que é chamado de protestante, o movimento, protestante, são aqueles que protestaram contra a igreja católica. Depois, os protestantes assumiram o nome de evangélico. Tem gente que quer fazer distinção de protestante e evangélico. Eu não concordo muito. Posso estar errado também, posso estar equivocado, mas eu acredito, eu defendo a ideia de que protestante, evangélico, crente é tudo uma coisa só, é tudo farinha do mesmo saco, como o pessoal diz por aí, né? Então, assim, não tem essa distinção, não tem essa diferença, tá? Eu vou tratar aqui como uma coisa só. Então, assim, as igrejas reformadas, que a gente fala assim, uma igreja ali é uma igreja reformada, tradicional, elas têm uma visão diferente do batismo com o Espírito Santo das igrejas pentecostais. Então, assim, tem algumas diferenças, principalmente quando se fala do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, dentre outros temas relacionados a isso, dons espirituais, mas a base é a mesma. Então, assim, a gente tem que dizer que o
batista tradicional, ele é um evangélico, né? O presbiteriano, ele é um evangélico. Então, assim, todas as igrejas evangélicas, elas têm uma mesma base, que é o compromisso com Jesus, né? Crer que a palavra de Deus é infalível e a pregação do evangelho. Mas vamos ver aqui mais algumas características. Por exemplo, a autoridade das escrituras. Isso aqui a gente já falou, reforçando, porque isso aqui foi algo que surgiu na época da Reforma Protestante. A Igreja Católica, até hoje, defende a ideia de que a tradição da igreja tem a mesma autoridade, ou quem sabe até mais do que as Escrituras. Então eles acreditam na tradição, não somente na Bíblia. Nós acreditamos somente na Bíblia. A salvação pela fé. Então, assim, isso aqui foi algo que foi enfatizado muito na época da Reforma Protestante e é o que caracteriza todas as igrejas evangélicas. Nós acreditamos que a salvação é somente pela fé, mediante a graça de Deus. Não é por obras, não é por esforço próprio, não é por pertencer a uma denominação. A Igreja Católica já pensa diferente em relação a isso. Mas vamos lá, o sacerdócio universal dos crentes. Isso foi enfatizado na época da Reforma Protestante, porque lá naquela época, a Igreja Católica defendia e defende até hoje, né, a ideia de que somente os líderes da igreja têm autoridade para interpretar a Bíblia, para ensinar. E quando aconteceu a Reforma Protestante, né, Martinho Lutero enfatizou essa questão de que todos os crentes são sacerdotes, todos os crentes têm autoridade para ler as Escrituras, interpretar as Escrituras, e isso nos dias de hoje é fundamental para o movimento evangélico. Nós temos sim autoridade, todos os crentes fazem parte desse sacerdócio universal, nós somos sacerdotes, nós temos sim na autorização, autoridade para ler as Escrituras, para explicar as Escrituras, para pregar, para orar, não é somente uma pessoa especializada ali. Então tudo isso que a gente falou aqui é característico dos evangélicos de maneira geral e também dos crentes pentecostais. Então, de acordo com o missiólogo Paul Pomerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico, descrito acima com a natureza dinâmica da fé cristã. Então, o movimento pentecostal, ele foi um movimento no meio evangélico. Então, já tinha ali os crentes que já não participavam mais da mesma doutrina da Igreja Católica, a Reforma Protestante já tinha acontecido, mas o movimento que aconteceu no meio dos crentes que fez com que tudo isso que já era enfatizado foi muito mais ainda enfatizado, foi muito mais divulgado, propagado. Então, assim, foi um movimento realmente que contou com a ajuda do Espírito Santo. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, assim, o Espírito Santo ele distribui os dons a cada um como quer. Então, cada um tem um chamado, cada um tem um trabalho específico na obra de Deus. Então, o Espírito Santo sempre foi o agente principal no meio evangélico e também no movimento pentecostal. A gente não pode achar que os crentes tradicionais não acreditam no Espírito Santo. Tem muita gente que pensa assim, é um pensamento errado, um pensamento equivocado. O fato dos crentes tradicionais terem uma interpretação diferente da nossa em relação ao batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, dons espirituais, eles interpretam diferente, mas eles são crentes cheios do Espírito Santo também, acreditam no Espírito Santo e também fazem a obra de Deus. A gente sabe que o pentecostal, pelo fato de ele acreditar no batismo com o Espírito Santo para a atualidade, no encher do Espírito Santo, acredita em dons espirituais para a atualidade, isso motiva os crentes a fazerem a obra. É por isso que a gente cresceu muito mais. O movimento pentecostal foi um movimento que levou os evangélicos para todos os cantos do Brasil e também do mundo, né? A gente pode ver aí que muitos missionários, né, que estão espalhados pelo mundo saíram do meio de uma igreja pentecostal. Tópico 1.2, somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Bem, vamos lá. Os pentecostais, né, ao ler essa passagem de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 12, entende que aquilo ali deve se repetir nos dias de hoje. Que o batismo com o Espírito Santo, assim como aconteceu na igreja primitiva,
também deve acontecer nos dias de hoje. Essa é a principal diferença das igrejas pentecostais para as igrejas tradicionais. As igrejas tradicionais, elas interpretam essas passagens de Atos como uma transição do Antigo para o Novo Testamento, de tal forma que ali, né, enfatizou o derramar do Espírito Santo para a igreja primitiva, e isso não se repetiu mais. Não houve mais uma repetição de tudo isso no decorrer da história. Então, essa é a visão deles. Então, só para você compreender um pouco como que acontece isso nos dias de hoje, muitas igrejas tradicionais aderiram ao movimento pentecostal com uma abordagem um pouco diferente da Assembleia de Deus, mas ainda acreditam no derramar do Espírito Santo, línguas estranhas, dons espirituais. Tem algumas coisinhas diferentes, mas segue também uma boa base aí, igual às igrejas pentecostais tradicionais como a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal clássica, né, das mais antigas aqui, então a gente tem uma linha muito específica. Então, assim, nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é para a igreja atual, não foi somente para a igreja primitiva. Nas palavras do missiólogo Paul Pomerville, essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja, ou seja, uma experiência que não ficou somente para a igreja primitiva, mas para todos os crentes de todas as épocas. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecoste, continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Então, a interpretação de Atos capítulo 2, de acordo com as igrejas pentecostais, é que o que aconteceu ali na igreja primitiva continua acontecendo ao longo dos anos e continua até hoje. Não foi algo que cessou, que parou, que deixou de acontecer. Então a gente defende a ideia, sim, de que nos dias de hoje o Espírito Santo pode ser derramado, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, falar em línguas, ter dons espirituais e pregar o Evangelho cheio do Espírito Santo. Tópico 1.3, contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase no papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Nós sabemos que o desafio de pregar o Evangelho onde Cristo não foi anunciado é um desafio muito grande. Não é fácil você chegar numa cidade, numa região, pode ser no Brasil ou fora do Brasil, em que as pessoas não têm o conhecimento do Evangelho, as pessoas não conhecem de Jesus. E você iniciar ali um ministério do zero, você iniciar um ministério ali aos poucos, pregando para uma ou outra pessoa, de repente uma pessoa se converte, outra pessoa se converte, e ele vai formando uma igreja. Então isso é chamado de plantio de igreja, né? Plantar a igreja. Então plantar uma igreja é justamente você chegar em um local que não tem uma igreja e ali você vai iniciar do zero esse trabalho. Então isso não é fácil, é muito difícil. Eu já contei algumas vezes aqui a história de um tio meu que é pastor, que na época que ele foi consagrado, pouco tempo depois, ele foi enviado como missionário para uma cidade do Nordeste. Isso já faz uns 20 anos ou mais. E assim, quando ele chegou lá nessa cidade, tinha uma igreja que estava fechada, uma igreja evangélica, tinha 2 irmãs crentes e quando elas oravam ainda fazia o sinal da cruz. Então, assim, era uma cidade inteira, que praticamente ninguém era convertido. Além dessas 2 irmãs, não tinha mais ninguém. E ele iniciou um trabalho do zero ali, fazendo ali um trabalho com o povo, um trabalho social, e trabalho com as crianças. E foi dando certo, Deus foi abençoando. E quando ele foi embora, ele deixou uma igreja lotada de crentes. Então, assim, isso só é possível se o Espírito Santo estiver capacitando. Isso só é possível se a gente crê no poder sobrenatural do Evangelho. Porque se a gente não acredita nisso, não vai acontecer. A gente tem que acreditar, a gente tem que crer. E quem faz isso é o Espírito Santo. Então as pessoas vão ouvir o Evangelho, mas é o Espírito Santo que vai tocar no coração delas. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Então, assim, a gente tem esse entendimento hoje porque ao olhar para o passado, dar uma olhada para o passado e ver o crescimento dos evangélicos no Brasil, a gente observa que só aconteceu esse crescimento através das igrejas pentecostais. Então foi o movimento pentecostal que impulsionou as missões no Brasil, o evangelismo no Brasil. Então isso aqui é algo prático, é algo que a gente observa, é um fato
confirmado. E as Escrituras também confirmam isso. Então, se nós crermos no poder do Espírito Santo, o Evangelho, sim, vai ser pregado e vai ser levado para todas as pessoas. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Aqui o escritor da revista colocou lugar, entre aspas, justamente porque ele não está falando de um lugar físico, está falando da posição que os crentes colocam o Espírito Santo com relação à sua interpretação teológica, à sua vida pessoal, porque assim, os crentes pentecostais sempre enfatizaram a ação sobrenatural do Espírito Santo, sempre acreditaram no batismo com o Espírito Santo, acreditaram em línguas estranhas, dons espirituais, tudo isso sempre fez parte dos crentes pentecostais. E o fato dos crentes pentecostais darem essa ênfase no Espírito Santo fez com que o evangelho fosse pregado em vários lugares e várias igrejas fossem abertas e tivesse esse fervor missionário. Então, assim, isso é algo muito evidente. A gente olha, né, para as igrejas pentecostais e olha para as tradicionais parecem estagnadas, parece que não cresce, parece que não avança. E eu não estou aqui falando mal das igrejas tradicionais, não estou desmerecendo o trabalho deles, nada disso. Eu estou falando aqui algo que o próprio pastor Hernani Dias Lopes já comentou várias vezes nas suas pregações. Eu já vi ele falando várias vezes que nas igrejas tradicionais falta esse fervor, falta essa ênfase no Espírito Santo. E por isso eles ficaram estagnados, por isso que eles não enviaram pastores, pregadores para vários lugares. Todo lugar que a gente vai tem uma igreja Assembleia de Deus. E isso é algo comum. Então a conclusão que a gente chega aqui é que realmente crer no batismo com o Espírito Santo, crer no Espírito Santo atuando de forma sobrenatural nos dias de hoje é algo fundamental para a expansão da igreja. Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática das missões. Então nós somos evangélicos, somos pentecostais e a gente não vai abrir mão da ênfase no poder do Espírito Santo para a obra missionária. Tópico 2, a obra missionária depois do Pentecostes. 2.1, a causa da obra missionária na primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. Então assim, a gente observa que eles não saíram para pregar enquanto não foram cheios do Espírito Santo. A ordem de Jesus era essa: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Ou seja, vocês não vão pregar, vocês não vão para lugar nenhum enquanto o Espírito Santo não encher vocês e não der coragem para vocês pregar o Evangelho. E isso fica muito evidente quando a gente lê Atos dos Apóstolos, porque os seguidores de Jesus, né, não somente os discípulos, mas todos os seguidores, eles estavam com muito medo da perseguição. Assim que Jesus ressuscitou, eles estavam isolados, trancados. Pedro voltou a pescar, estava todo mundo ali realmente, né, desanimado. Mesmo Jesus apresentando para eles: olha, sou eu mesmo, ressuscitei, vocês vão pregar o evangelho, vão fazer a obra. Eles ainda não estavam muito animados com isso. Eles realmente mudaram a mentalidade quando foram cheios do Espírito Santo. Observe a mudança que aconteceu na vida de Pedro após ele ser cheio do Espírito Santo, né? Pregou o evangelho com ousadia. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até aos confins da terra. Atos 1:8, que a gente já leu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Observe que aqui a ideia é que eles só poderiam pregar o evangelho, eles só iam conseguir fazer essa obra missionária se eles fossem cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, ser capacitado pelo Espírito Santo, é o critério fundamental para fazer a obra missionária. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Então, né, no início da igreja, a igreja cresceu bastante, a expansão foi algo extraordinário ali na igreja primitiva. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento.
antes de sair para alcançar as nações com o evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Atos 1:4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, vocês não vão sair de Jerusalém, vocês não vão pregar, vocês não vão fazer nada enquanto não forem revestidos de poder. Isso se cumpriu fielmente em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles e logo em seguida eles foram pregar o Evangelho. Aqui eu quero abrir um parênteses e fazer uma pequena observação sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Sempre que a gente fala sobre esse tema, eu recebo muitas mensagens no WhatsApp de pessoas que são crentes, piedosos, estão na igreja, às vezes dirigindo igreja, a diáconos, enfim, pessoas que gostam de Jesus, que amam Jesus, que pregam o Evangelho, que realmente entendem do Evangelho, mas que nunca falaram em línguas. Fala assim, irmão Herbson, eu nunca falei em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo e por causa disso eu não evangelizo, por causa disso eu não prego, por causa disso o meu pastor não me consagra, não me dá nenhuma responsabilidade, e aqui a gente só tem cargo na igreja se for batizado com o Espírito Santo. E eu vejo muitas pessoas desanimadas que estão passando por essa situação, né? Que nunca falaram em línguas, mas quer fazer a obra e não faz, está estagnado porque não foi cheio do Espírito Santo. E aí quando eu explico isso, né? Aqui em Atos dos Apóstolos está escrito, né, que eles só pregaram o Evangelho depois de serem cheios do Espírito Santo, de serem batizados com o Espírito Santo. E então assim a pessoa não faz a obra de Deus, ela fica ali parada, estagnada, esperando ser batizada com o Espírito Santo. Mas vamos lá, eu quero só fazer uma observação que é um pensamento que eu tenho, é um pouco diferente do que é ensinado tradicionalmente pela Assembleia de Deus. Eu sei que muita gente pode não gostar do que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. É assim, eu acredito que o batismo com o Espírito Santo pode vir acompanhado de outros dons, não somente o dom de línguas. Isso é um pensamento que eu tenho, uma interpretação que eu tenho, porque em Atos dos Apóstolos a gente tem ali pelo menos 4 situações em que as pessoas são cheias do Espírito Santo. Eu não vou lembrar de cabeça agora cada passagem, mas acho que é Atos 2, Atos 8, depois acho que é 10 e 19, se não me engano. São 4 passagens em que o Espírito Santo é derramado, né, da mesma forma, da mesma maneira. Então a gente tem uma situação que é em Jerusalém, os primeiros crentes ali, depois uma situação que acontece em Samaria, a gente tem também a casa de Cornélio, que são ali pessoas que não são judeus, né, no caso são gentios. E a gente tem também a situação em Atos 19 de pessoas que criam no batismo de João Batista, mas não tinha ainda, não sabia informações sobre o Messias, né, que o Messias já tinha vindo. Então são essas situações e ela tem algumas diferenças e principalmente em Atos 19 a gente vê que além de línguas tinha profecias. Tá? Então, assim, é possível sim uma interpretação bíblica de que outros dons podem acompanhar o batismo com o Espírito Santo e não necessariamente o dom de línguas. A Assembleia de Deus defende a ideia que tem que ser línguas. Tem que ser línguas. Eu já defendo a ideia que pode ter outros dons, não necessariamente línguas. E quando eu falo de dons, não estou falando simplesmente de algo sobrenatural, dom de cura e tal, aquela coisa toda. Às vezes a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela recebe o dom para visitar, para ir no hospital, para ir em presídio. Entende? Isso é um dom. A Bíblia fala de dom de visita, de assistência. Eu não estou lembrado agora a passagem, mas nós temos pelo menos 4 ou 5 listas de dons espirituais na Bíblia, né, no Novo Testamento. E são vários dons, vários mesmo. Se a gente for listar os dons, tem mais de 30 dons. Tá? São dons que os crentes recebem. Então, assim, se você nunca falou em línguas, mas você crê no Evangelho, você tem vontade de pregar o Evangelho, você quer falar de Jesus para as pessoas, você quer trabalhar na obra, quer visitar, quer evangelizar, quer fazer a obra de Deus, você já é batizado com o Espírito Santo. Entende? Você já é cheio do Espírito Santo. A gente tem que buscar o tempo todo ser cheio. É uma busca constante. Constante. É algo constante, direto. O tempo todo você está buscando ser cheio do Espírito Santo. Mas não fique esperando, né, simplesmente assim, eu preciso falar em línguas para pregar o Evangelho. Não. Vá pregar agora. Mas aqui na igreja o pastor só dá oportunidade se for batizado com o Espírito Santo. Meu irmão, enfim, pregar o Evangelho, evangelizar as pessoas, ir na casa, visitar um doente, você não precisa de ordem do pastor, não.
Entende? É claro que você não vai passar por cima do seu pastor e tal, mas nada te impede de você visitar um amigo que não é crente, de chegar na casa desse seu amigo e ali falar de Jesus para ele e chamar ele para ir na igreja. O que é errado é você ficar fazendo culto na casa das pessoas, que é meio que concorrendo com a igreja, aí é errado. Mas ir na casa das pessoas, visitar, pregar o evangelho, falar de Jesus, evangelizar, né, visitar um doente, orar por um doente, levar uma cesta básica, isso aí você pode fazer agora mesmo. Entende? Se você sente o desejo de fazer, vai lá e faça. Né? Quer ir no hospital, orar pelos doentes, vá lá e faça isso. Pessoas estão precisando ouvir o evangelho lá também. Estão precisando de ajuda, precisando de um apoio. Quer fazer uma cesta básica e levar para os necessitados? Faça isso também. Leve a cesta básica, pregue o evangelho, dê apoio para as pessoas. Se você ficar esperando falar em línguas para fazer isso, pode ser que você nunca vá fazer. Porque assim, se essa interpretação de que somente algumas pessoas vão falar em línguas e outras vão receber outros dons, ela estiver certa, talvez você nunca vá falar em línguas. Não estou dizendo que isso vai ser para você ou que você vai colocar isso na sua mente, eu nunca vou falar em línguas. Não, busque o dom de línguas, continue buscando, mas não deixe de fazer a obra de Deus por causa disso. Vá em frente, faça a obra, pregue o evangelho, dirija igreja, evangelize, visite, cumpra o chamado de Jesus. A gente ficar preso muito ali numa teologia específica, numa interpretação específica, a gente fica estagnado. Saiba que o Espírito Santo ele opera na tua vida, independente se você fala em línguas ou não. Tá? O Espírito Santo não está vinculado a línguas. É claro que quem fala em línguas fala pelo Espírito. Mas o Espírito Santo pode estar na sua vida te capacitando para fazer outras coisas, outras atividades, ter outros dons e não necessariamente o dom de línguas. Amém? Vamos para o tópico 2. A expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. Aqui a palavra Palestina não é uma referência à mesma região ali da Palestina nos dias de hoje. É uma referência a toda a região que envolvia Judéia, Samaria, Galiléia, toda aquela região ali é chamada de Palestina. Então, assim, o evangelho começou a se expandir para fora da Palestina, ou seja, para fora de Israel. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja no século I. Então, assim, leia Atos dos Apóstolos que você vai entender a expansão da igreja. Atos dos Apóstolos é um livro fundamental para quem quer entender mais sobre missões. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igreja nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. 1 Coríntios 16, 8, 9 diz assim, ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então a gente observa aqui que Paulo, ele pregava em todas essas regiões, ele tinha um chamado muito mais amplo, muito além ali da Judéia. Ele pregou o evangelho não somente para os judeus, para os israelitas, mas também para todos os romanos, gregos. Ele realmente teve esse chamado, que foi um chamado que levou ele a fazer a obra de Deus de forma extraordinária. Mas a gente tem que lembrar que Atos dos Apóstolos também fala de várias outras pessoas. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e etc. Então a gente tem aqui várias pessoas, vários nomes que são citados em Atos dos Apóstolos e também nas cartas de Paulo. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Então, esse homem foi o primeiro a levar o evangelho para a África, através da pregação de Filipe. Tópico 2.3, Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Vamos ler Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então a gente tem aqui Pedro reconhecendo, recebendo essa visão extraordinária de que Deus quer salvar todas as pessoas, independente se são judeus ou não. A gente já falou disso nas aulas anteriores, acho que está bem claro esse entendimento do evangelho ser pregado aos gentios. É claro que para Pedro foi uma revelação
progressiva, né? Aos poucos ele foi entendendo isso, até que Deus realmente revelou isso para ele. E ali em Atos 10, ele entende isso de fato e coloca isso em prática. Vai à casa de um gentio pregar o evangelho, ali ele se converte, as pessoas são cheias do Espírito Santo. Então, assim, Pedro, ele teve esse entendimento e deixa bem claro, Deus não faz acepção de pessoas. Agora falando sobre o apóstolo Paulo, né, de perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Atos 9, 15 e 16, vamos ler. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então aqui a gente tem algo bem claro com relação ao chamado do apóstolo Paulo. Ele tinha que pregar o evangelho para os gentios, os reis e também os filhos de Israel. Então o ministério de Paulo enfatizou muito a questão da pregação aos gentios, não que os outros não pregaram. A Barnabé pregou aos gentios, Pedro também pregou aos gentios. Todos eles fizeram trabalhos missionários fora da região de Israel. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Então, assim, o mundo conhecido naquela época, ele recebeu a mensagem do Evangelho. Pessoas do mundo inteiro se converteram ao ouvir o Evangelho pregado pelos apóstolos e os seguidores de Jesus ali da igreja primitiva. Podemos ver isso no ministério de Pedro, com o centurião Cornélio, Atos 10, o trabalho de Filipe, Atos 8, a igreja missionária em Antioquia, Atos 13, bem como em Roma e em outras regiões longínquas, com o ministério apostólico de Paulo. Bem, a gente já falou um pouco sobre cada um desses, né, de Pedro, de Paulo, de Filipe, e aqui é só para enfatizar que a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, levou o evangelho para todo mundo conhecido daquela época. Tópico 3, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. 3.1, a função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Então o Espírito Santo é ele que escolhe os missionários, é ele que toca no coração e envia para lugares distantes. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. A igreja tem que buscar o poder do alto, a igreja tem que depender do Espírito Santo, porque essa é a tarefa dele. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício de seu ministério, como está escrito em Lucas 4, 17 a 20. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. A ênfase aqui é o versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim. O próprio Jesus, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para pregar o evangelho, para cumprir o seu chamado. Em outros momentos, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem a evangelização. Então, assim, os apóstolos, no início, eles começaram a se ocupar demais com várias atividades, tinha que ajudar as viúvas, os pobres necessitados e, enfim, tinha vários trabalhos que a igreja realizava. Mas o Espírito Santo tocou no coração deles e deu um entendimento diferenciado. Vamos ler aqui Atos 6, de 1 a 4. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria.
aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então isso aqui foi um entendimento que o Espírito Santo deu para eles, para separar ali os diáconos, aqueles que iriam servir à mesa, enquanto os apóstolos, que faziam parte do grupo dos 12, iam se dedicar à oração e à pregação da palavra. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Então a gente vê aqui que a igreja participava ativamente da obra missionária, através da oração e também contribuições financeiras. 3.2. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso aqui é muito importante enfatizar, porque quem escolhe o missionário é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer quem são os missionários. É o Espírito Santo que vai tocar no coração da pessoa para ela ter o desejo ardente de fazer a obra, de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus até aqueles que ainda não foram alcançados. Mas isso aqui só vai acontecer se a pessoa também estiver buscando o poder do alto, se a pessoa estiver buscando ser cheia do Espírito Santo. Eu vejo muitos aí que têm medo de serem chamados pelo Espírito Santo para ser um missionário. Não, eu tenho um trabalho aqui muito importante, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente tem que entender uma coisa: quando o Espírito Santo toca no nosso coração, esse desejo de fazer a obra brota naturalmente. Não é que você vai ser forçado a abandonar a tua empresa, não é que você vai ser forçado a abandonar o teu trabalho, não é nada disso. É algo que Deus coloca dentro do nosso coração. O próprio EBD em Foco é fruto de um desejo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Assim, eu não vou contar a história completa aqui, mas teve uma época da minha vida que eu fiquei dividido, que eu tinha começado já o EBD em Foco, já tinha mais ou menos um ano que eu estava com o EBD em Foco, e surgiu uma outra oportunidade para mim. E aí, se eu abraçasse essa outra oportunidade, eu ia ter que acabar com o EBD em Foco, porque na época era eu sozinho, não tinha ninguém para tomar de conta, para assumir, e aí o EBD em Foco ia deixar de existir. Tipo assim, ia ser um projeto fracassado. Eu comecei o EBD em Foco, não deu certo, larguei de mão, fui para uma outra atividade, e aí acabou o EBD em Foco, não tinha EBD em Foco. Porém, eu lembro que na época, o meu coração ardia para fazer a obra. O meu coração ardia para estudar a lição da escola dominical, para gravar um vídeo, para gravar curso. Então, assim, a outra atividade não me dava desejo. A outra atividade poderia me dar uma renda financeira melhor, poderia me dar status na sociedade, mas eu abri mão dessa outra atividade e resolvi focar na palavra de Deus, estudar a palavra, fazer vídeo, e aí o EBD em Foco foi crescendo e Deus abençoou. Então foi algo natural, o Espírito Santo colocou no meu coração. Então eu vejo que esse trabalho foi um trabalho que veio através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Deus abençoou, o projeto cresceu, hoje nós temos 7 pessoas na equipe trabalhando para produzir esse conteúdo, deixar disponível. Então assim, isso é algo bom, maravilhoso, algo que o Espírito Santo fez, tá? Entenda dessa forma. E eu estou falando aqui do EBD em Foco, mas eu acredito que todos os canais do YouTube, todos os sites de escola dominical surgiram da mesma forma. Se você conversar com os donos, com as pessoas que estão na frente desse trabalho, todos eles têm uma história parecida para contar. Ali foi o Espírito Santo que tocou, fez arder no coração o desejo de se dedicar nessa obra. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Eu não coloquei aqui no slide a passagem citada aqui, Atos 16, de 4 a 7, porque é importante você ler todo o capítulo 16. E também a questão de espaço no slide. Mas enfim, eu recomendo você dar uma lida aqui, porque a gente vê aqui um pouco da segunda viagem missionária de Paulo, né? Ele leva Silas juntamente com ele, mais na frente ele se encontra com Timóteo, e eles vão passando de cidade em cidade, as cidades que eles já tinham pregado antes, na primeira viagem missionária, passou ali instruindo, estabelecendo ali novas relações, e depois fundando novas igrejas em outras cidades, e assim era uma obra dinâmica.
Então a gente tem realmente como que o Espírito Santo opera, porque eles faziam tudo de acordo com a ação do Espírito Santo. O versículo 6, só vou ler o versículo 6, que fala assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha só, chegou uma região que o Espírito Santo impediu eles de anunciar a palavra. A gente fica assim, mas como assim o Espírito Santo impediu? Porque ele tinha um outro propósito. Então eles eram guiados pelo Espírito Santo. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Então assim, só tem como você seguir as instruções do Espírito Santo se você estiver ali buscando, estiver cheio, estiver orando, estiver lendo a palavra. Tem que estar conectado com o Espírito Santo para entender a voz do Espírito Santo. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Então muitos chamam o livro dessa maneira, mas assim, entenda uma coisa. O Espírito Santo está presente no ministério de Jesus, está presente no ministério dos discípulos, dos apóstolos, na igreja primitiva e está presente também nos dias de hoje. Somente através do poder do Espírito Santo é que a igreja vai crescer, que a igreja vai se expandir, que o evangelho vai ser pregado. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo, algo que já comentei anteriormente. Tópico 3.3, Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais, da CPAD, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. É um livro que eu particularmente não li ainda, mas eu conheço pessoas que leram e falaram assim que é um livro excelente, muito bom. Então eu recomendo você dar uma estudada nesse livro. Então assim, o escritor da revista fala um pouco aqui sobre ele, né? Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. Então, é o Espírito Santo que levanta pessoas para evangelizar, para fazer a obra de Deus. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Então, o Espírito Santo ele age escolhendo, ele age capacitando, ele age instruindo, ele age de várias formas. Então, só tem como você fazer se você depender do Espírito Santo. E quando eu falo aqui depender do Espírito Santo, reforçando aqui a ideia que eu comentei no tópico 2. Não é falar em línguas, mas é você saber que o Espírito Santo está contigo. Ele está te dando sabedoria, ele está te dando força, coragem para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe de seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Vamos ler aqui Atos 17, 28 a 30, mas só para explicar aqui a questão do deísmo, é que os deístas acreditam que Deus existe, que ele criou o mundo, mas que ele está longe, ele não interfere mais nada. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos em um Deus teísta, um T de tatu. O Deus teísta é aquele que se preocupa com a humanidade. Ele se relaciona com o ser humano. É esse Deus que nós cremos. Atos 17, 28 a 30. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então a gente tem aqui uma passagem bem clara, né, que Paulo está falando que o Deus que nós cremos é um Deus que se preocupa com a gente, porque nele vivemos, nos movemos, existimos, ou seja, tudo que nós fazemos, fazemos porque Deus existe, porque Ele está conosco, Ele está no controle de todas as coisas. Então nós cremos nessa divindade, né? Um Deus que está conosco, que vive entre nós. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Então, os crentes pentecostais acreditam que o Espírito Santo ele interfere de maneira direta na obra missionária. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas,
o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. A gente tem que entender que fazer missões é algo que exige preparo, tá? Preparo espiritual no sentido de você orar, buscar, ler a Bíblia, ter ali um conhecimento da palavra, ser cheio do Espírito Santo, mas também preparo de estratégias de evangelismo. Tá? E essas estratégias que muitas vezes a gente estuda, né, como evangelizar, como chegar numa cidade, como abordar alguém, essas estratégias elas têm que ser retiradas da Bíblia, porque elas estão presentes nas Escrituras, e elas têm que contar com o auxílio do Espírito Santo. Então eu vejo por aí algumas igrejas traçando estratégias que são, sei lá, estratégias modernas, melhores, mas que não têm eficácia nenhuma, porque não conta com o poder do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo. Então a gente não pode perder o foco de que o Espírito Santo ele tem que estar presente na vida da igreja. Ele é o principal na obra missionária. Entende? Fazer missões sem buscar o auxílio do Espírito Santo é um fracasso total. A gente tem que procurar depender do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, principalmente quando se trata de pregar o Evangelho, de fazer missões. Enfim, a gente tem que entender que é o Espírito Santo que está na frente dessa obra. É ele que vai tocar no coração do pecador, é ele que vai convencer a pessoa do pecado para a pessoa se converter. E as estratégias elas têm que estar alinhadas ali com o desejo do Espírito Santo na nossa vida. Então a gente tem que sim seguir o exemplo de Jesus, seguir o exemplo da igreja primitiva e depender do Espírito Santo para fazer a obra missionária. Amém? Chego aqui no final da nossa aula, a gente tem as perguntas aqui para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando aí o nosso site, ebdenfoco.com. Acesse o nosso site, acesse os slides em PowerPoint, ministre uma aula diferenciada na EBD da sua igreja. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.